A gente precisa se situar em que momento que está e ser completamente comprometido com o nosso momento. Se eu sou o empreendedor, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo, eu estou correndo, eu estou multiplicando os bois de alguém, que aquilo é o meu lucro. Mas eu já vi que findou o meu processo aqui. Não tem mais o que fazer, eu não tenho que esperar alguém, esperar alguma coisa, esperar a mudança do clima, esperar terminar o dia. Espera aí, a capa veio sobre mim, o entendimento veio sobre mim. Cada um de nós que está aqui, que está recebendo essa mensagem, nós temos acesso à mesma unção que o Eliseu tinha e também devemos fazer com que a nossa vida seja conduzida, definida pela unção. Vamos falar com Deus agora. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado por estarmos aqui. Obrigado por eu estar aqui de pé. Obrigado por esse dia. Obrigado por essa manhã. Obrigado porque não é mais uma. É mais uma manhã em que estamos na tua casa, na tua presença. Mais uma manhã de consciência. E não, meu Deus, mais uma manhã de cauterização de consciência. É mais uma manhã de adoração. E não uma manhã onde nós estamos nos entregando a qualquer coisa que a nossa carne deseja. Obrigado porque é mais uma manhã de busca, de estarmos, meu Deus, na direção do Senhor, de querermos, de buscarmos, de darmos manutenção à tua presença, à intimidade, à comunhão com o Senhor. E eu peço que isso só cresça, aumente, que a nossa tendência humana, meu Deus, seja a cada dia anulada e alterada, para que venhamos nos parecer mais com o Senhor, menos com os nossos pais, antepassados, pessoas com quem vivemos e convivemos, e que pareçamos mais, meu Deus, com o Senhor, que sejamos a semelhança do Senhor. Por isso eu peço que o Senhor a cada dia aumente em nós, meu Deus, o desejo, aumente em nós, meu Pai, a fome pelo Espírito Santo, para buscarmos, para termos comunhão, intimidade e assim crescermos no nosso conhecimento do Santo. Eu peço que o Senhor perdoe cada um dos pecados que nós cometemos, cada falha, cada imprudência, cada inconsequência, aquilo que nós pensamos, o que falamos, o que fizemos, que desagrada o Senhor, aquilo que impede que o Espírito Santo esteja em nós, que impede que Ele ande conosco, cada palavra que saiu da nossa boca, cada pensamento que alimentamos a nossa mente, cada atitude, cada lugar onde entramos, meu Deus, fomos com os nossos pés, situações que pegamos com as nossas mãos. Eu peço ao Senhor, nos perdoa, passa com o teu sangue sobre cada um de nós e nos purifica de todo mal e nos ajuda, Senhor. Porque como o Senhor mesmo diz, sem o Senhor não podemos fazer coisa alguma. Que o Senhor venha ao nosso encontro e que o Senhor opere e abençoe grandemente a nossa vida. É mais um dia, o 38º dia do nosso propósito de fé desses 52 dias, de grandes transformações, restaurações. E eu oro para que hoje seja mais um dia de renovo, de resposta e de restaurações. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
e amém. Estão ligadas as suas vitórias? Você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética. Para 2025, o Senhor tem para mim o melhor vinho no melhor tempo da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Ontem nós falamos de Elias. Momento, né? Um momento é só um momento. Foi um momento mais longo, mas graças à obediência, graças ao temor e à fé daquele homem, foi só um momento. E eu quero reforçar que um momento deve ser só um momento. O momento até pode ser maior, isso por nossa causa, não por causa de Deus. Um momento até pode ser maior do que ele seria. De repente, o que Deus planejou é uma situação que vem para que extraia e tire de nós aquilo que a gente não via sozinho, então apareça, né? Que nós mesmos, tem coisas que nós vivemos, que nós mesmos nos surpreendemos, e eu sou assim, eu ajo assim, eu realmente fiz isso, eu tive essa atitude. Ninguém está falando, é a gente que está vendo. E tem situações que acontecem com esse propósito, que Deus falou, Deus mandou a palavra, Deus enviou alguém para te dar aquele toque, mas não foi suficiente, não foi, né, não foi acatado aquela palavra, aquela direção. Então tem coisas que a gente vê e vive para realmente constatar, eu sou assim, eu vivo isso. Olha, eu realmente eu estou aquém do que eu imaginei, eu estou aquém do que eu pensei, né, que eu estava. Mas aí quando você vê, percebe, entende, a vontade de Deus é que você então pegue a palavra, pegue aquele entendimento que agora há, e com aquele entendimento, então, já que agora eu percebi, eu tenho a palavra, que é uma base para a minha vida e para a minha mudança, eu vou agir agora com essa base. Eu vou fazer por meio dessa base, eu vou dar esse passo de fé. Esse é o ponto que alguns estão esticando, estão estendendo. Porque às vezes a pessoa, ela está num momento com esse propósito, como que aconteceu com Elias, que nós falamos ontem. É um momento, tá vendo? Eu tô com uma visão um pouco elevada de mim, que Elias falou. Só fiquei só sobrou eu, Senhor. Ó a força que eu estou colocando, olha o quanto eu estou aqui, né, sabe, o quanto que eu estou fazendo, me sacrificando. Opa, peraí, tem 7.000. Né, disse o Senhor, eu preservei 7.000. Deus ali mostra para ele, Elias, se eu quiser que fique só você, vai ficar. Se eu quiser que fique 7.000. 7.000. Põe mais 3 zeros depois aí, 3 milhares. Sou eu, não é você. Sou eu. Não é assim, não é desse jeito. A vontade é minha. A obra é minha. Você se coloca dentro dela ou você sai dela. Você se apresenta com obediência ou você desobedece. Não concordo, não quero.
Mas como ainda ontem foi falado, Deus sabe, Deus entende e Deus age conosco de acordo com o momento que nós estamos. Deus não nos trata eternamente de acordo com um momento. Porque o Elias foi acolhido, foi alimentado, teve tempo, lugar, condição para descansar e depois Deus coloca ele para que ele de novo veja, tá vendo? Há uma sensibilidade em você que não é comum, não é normal. Então, é como se Deus falasse, daqui para frente como é que a gente vai ficar? Te trato como um comum ou você quer continuar de forma diferenciada? Ele foi sábio e ele continuou de forma diferenciada. Como é que ele continuou? Ele seguiu. Ele seguiu, ele não ficou ali atrás, ele não continuou, não insistiu naquilo. Não, eu quero morrer, tira minha vida. Ele não disse eu quero morrer, né? Ele disse tira minha vida. São coisas diferentes. Quer dizer, uma coisa, eu estou desistindo. Outra coisa, eu gostaria que o Senhor abreviasse o tempo disso aqui. Então, quando Deus dá as missões para ele, as 3 missões lá, para ele ungir Hazael, o Jeú e o Eliseu, ele segue. Quer dizer, eu estou de volta. Eu entendi que aquilo ali passou, que eu tinha uma visão elevada de mim mesmo e que não era bem assim. Então eu volto ao meu papel, ao meu lugar. E eu continuo, eu sigo com Deus me abençoando. Aí Elias vai e unge, né? 2 Reis 2. Quando o Senhor levou Elias aos céus, num redemoinho aconteceu o seguinte. Elias e Eliseu saíram de Gilgal e no caminho disse-lhe Elias, fique aqui, pois o Senhor me enviou a Betel. Eliseu, porém, disse, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então foram a Betel. Em Betel, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Então Elias lhe disse, fique aqui. Fica aqui, Eliseu, pois o Senhor me enviou a Jericó. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Desceram então a Jericó. Em Jericó, os discípulos dos profetas foram falar com Eliseu e lhe perguntaram, você sabe que hoje o Senhor vai levar para os céus o seu mestre, separando-o de você? Respondeu Eliseu, sim, eu sei, mas não falem nisso. Em seguida, Elias lhe disse, fique aqui, pois o Senhor me enviou ao rio Jordão. Ele respondeu, juro pelo nome do Senhor e por tua vida, que não te deixarei ir só. Então partiram juntos. 50 discípulos dos profetas os acompanharam e ficaram olhando à distância quando Elias e Eliseu pararam à margem do Jordão. Então Elias tirou o manto, enrolou-o e com ele bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu, o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu, faze de mim o principal herdeiro de teu espírito profético. Ou, na Almeida, e disse Eliseu, peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim.
Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora, ó Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas vindos de Jericó viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele. Aqui nós vemos, eu não li a parte que o Elias ungiu o Eliseu, porque eu creio que você já sabe, caso não saiba, o Elias foi lá, lançou sobre ele a capa, e o Eliseu, quando ele recebeu aquilo trouxe algo sobre ele que foi ao mesmo tempo perturbador, por ele ver que tinha uma vida que ele ainda não tinha conhecido. E foi assim, a grande libertação, porque não foi literal. Ele naquele momento, ele não deixou terminar o dia. Ele nem terminou o serviço dele. Ele pegou e falou: espera aí que eu preciso despedir dos meus pais, né? Deixa eu terminar como eu tenho que terminar as coisas. Não vou simplesmente fugir, né? Uma coisa que a gente precisa entender. Deus não é de Deus que a gente não encerre os processos. Deus pode querer obras, respostas rápidas, mas Deus não quer fugas. Porque no mesmo dia, o Eliseu conseguiu ir, despedir dos pais dele, e lá resolver o que ele tinha que resolver. Queimar sua junta de bois. Aquilo pode até ter demorado mais tempo ali, mas a atitude dele começou já ali agora, é agora. Eu não preciso esperar daqui a pouco, eu não vou esperar terminar algo que eu não tenho mais que terminar. Eu não vou terminar esse trabalho porque eu não faço parte dele. Eu vou terminar o que o Elias começou na minha vida. Terminou. O que ele foi fazer? Depois foi dito quem que era o Eliseu. Ele foi chamado aquele que derramava água sobre o Elias. Então veja que o homem era um empreendedor, um homem que tinha autonomia, já tinha seu patrimônio, já tinha iniciado as conquistas do seu patrimônio, e ele foi servir o Elias. O que ele servia? O que era necessário. Dentre outras coisas, ele fazia serviços de menor relevância, né? Estava ali, dava água, proporcionava comida, segurava alguma coisa, provavelmente carregava a bagagem de Elias nessas travessias. E ele foi fazer isso. Mas ele sabia que ele estava no propósito da vida dele. Agora, se a gente perguntasse, é isso que você vai fazer a tua vida inteira, Eliseu? Ele sabia que não. Tanto sabia que quando o Elias estava para ir e perguntou: o que você quer? O que eu posso fazer por você? Ele diz: eu quero ser o principal herdeiro do teu espírito profético. Ou, na tradução Almeida, eu quero a porção dobrada da unção que está em você. Porção dobrada do teu espírito.
Isso é muito importante, né? Para cada pessoa. Eu saber a diferença da necessidade que eu tenho de passar por momentos, situações que não tem nada a ver com o que eu me vejo. Onde eu me vejo, onde eu desejo, onde eu acredito, a vida que eu acredito que Deus tem para mim. Mas eu passo por aquilo pelo tempo que eu tenho que passar, sabendo que esse tempo a gente nunca sabe. Por exemplo, quando a gente fala aqui, né? Ao contrário, sempre eu estou o lado errado aqui, o lado de 52 dias é esse aqui. Quando nós falamos dos 52 dias, foi um prazo pequeno, não foi? 52 dias, você pensa, 120 anos ninguém... A gente fala dessa parte física, né, que foi o que demorou para a aparência de Jerusalém, a aparência externa de Jerusalém para os inimigos, os vizinhos, né, mudarem, que foi até aquele versículo, quando os nossos inimigos viram isso. Quer dizer, eles fecharam a cidade, eles fecharam as brechas externas, muros, portões. Demorou 52 dias. Neemias sabia desse prazo? Não. Neemias não sabia. Ele não foi lá. Ele deu um prazo para o rei. Mas ele não sabia, ele não tinha controle sobre quanto tempo. Quanto tempo Eliseu ficou servindo Elias? Quantos dias, quantos meses, quantos anos ele ficou ali? Veja que ele ficou conhecido como que derramava água para Elias. Deu tempo do povo saber que ele era o auxiliar do Elias. Ou seja, as pessoas devem tê-lo visto mais de uma vez fazendo aquilo. Ó, é o auxiliar. Ó, é o que deita água para Elias, é o que deitava água para Elias. Então, a gente precisa. Tem coisas que você está vivendo, que você está passando, que você está enfrentando, tem coisas que você está realizando que não vão ser para sempre. Ah, aí você vai falar, quanto tempo vão ser? Eu te respondo, Eliseu não sabia. Neemias não sabia. Eu não sei. E você também, ao que tudo indica, não vai saber, porque não é essa a parte relevante para a sua vida. A parte relevante são duas aqui. Primeiro, você saber que Deus mantém a gente no lugar que para nós não parece ideal, certo, mas se Deus nos mantém, se Ele nos plantou naquela condição, naquela situação, Ele sabe o que Ele está fazendo. Deus sabe o tempo necessário para a gente viver aquilo, passar por aquilo, enfrentar aquilo. Então eu tenho que saber que Deus sabe. Deus tem as informações. E a segunda coisa que é tão importante quanto, que o Eliseu já mostrou isso aqui para nós nessa passagem. Ele sabia o que ele queria. Aquilo, o tempo que ele passou servindo Elias, como eu falei esses dias aqui, né, o tempo que ele passou como Daniel San, ali com o seu Miyagi, sabe, fazendo só coisa ali que era menos, aparentemente, do que ele fazia antes. Menos, tudo era menos. Antes ele mandava, ele tinha a sua própria parelha, já estava vendo o seu negócio crescer, aumentar, seu empreendimento já estava lhe dando retorno material. Eliseu agora não tinha esse retorno material. Ele tinha cuidado. Eliseu não tinha ainda unção profética. Não tem absolutamente nenhum evento antes do Elias ser
arrebatado que o Eliseu fez. Então, olha o teste diário. E vem aquela pressão também, né? Quando que eu vou ser promovido? Quando que eu vou ser promovido? Quando que eu vou viver o que eu sonho? Quando que eu vou viver aquilo que eu me propus a viver? Quando? E aí eu tenho que dar resposta. Deus sabe. Deus está no controle. Deus tem essa informação. E para o meu bem, Ele não me dá. Para o meu bem, porque vamos falar a verdade, né? Quando a gente sabe o prazo de uma coisa, saber o prazo de uma coisa só gera uma coisa na gente, ansiedade. É ou não é? Você fica ali já, né? Igual criança que vai... A criança no dia anterior ao aniversário, a criança que sabe que vai para alguma coisa, ela já fica ali, não, porque vai, ela começa a contar os minutos, que horas são, quantos minutos são, quantas horas faltam, quantos minutos faltam, quantos dias faltam, tal. E a gente já foi criança, sabe como é que é. Então, tem aquele lado também que você sabe que algo vai... Né? Eu não estou falando de uma compra, eu não estou falando de uma ida a algum lugar, eu estou falando da vida. A gente está falando de situações da vida, que às vezes a gente está ali, Senhor, quando termina? Quando termina? Deus sabe. E Ele não fala o prazo, Ele não fala o dia, a hora. É igual a volta de Jesus. A gente tem que estar sempre preparado para a volta dEle. Hora vem, Senhor Jesus, igual a gente acabou de cantar, Hosana. Então, o Eliseu, ele não sabia quando, mas ele sabia o que ele se tornaria quando aquilo acontecesse. Às vezes, isso dá uma alterada na vida da pessoa. A pessoa ela fica um tempo numa situação, ela fica um tempo numa vida e ela acaba se tornando aquela vida. Ela acaba se tornando uma extensão daquele lugar, uma extensão daquela situação. Que não foi o que aconteceu com Eliseu. Eliseu, quando teve de ser servo, ele foi servo. Ele agiu como servo. Ele se submeteu. Opa, quem manda? Elias. Quem tem unção aqui? Elias. Quem dirige aqui o carro? Elias. Opa, eu auxilio, eu apoio. Eu estou na condição aqui de ajudante, de auxiliar, de um apoio. Mas, veja que equilíbrio, né? Quando chegou o momento dele, ele não antecipou nada. O Elias pergunta para ele podia ter dito, me dá agora. Podia ou não podia? Não, me dá agora já. Ó, tá todo mundo falando. Tá todo mundo falando já, então me dá agora, vamos, já esperei até aqui. Não, ó, que seja alguns segundos, ou minutos, horas, não sei, mais dias. Não. Eu quero que a porção dobrada do teu espírito venha sobre mim. Mas, ó, ele não antecipou nada. Eu tenho que ficar aqui, tenho que esperar, tenho que seguir com você junto, eu vou seguir. E isso não é só graça. Às vezes a gente acha, eu tenho que ter graça para isso. Não, eu tenho que ter a escolha para isso também. Eu escolher, não, eu vou passar. Cheguei até aqui. Eu cheguei até aqui, eu estou aqui, graças a Deus, eu estou ouvindo a palavra agora. Eu cheguei até aqui, eu vou até o fim. Contrário de Naamã. Naamã viajou, cruzou, fez uma cruzada, moveu o rei dele, moveu o rei de Israel. Quando chega em Eliseu, né, depois, neste aqui que se tornou isso tudo, e o homem ouve algo diferente do que queria, ah não, vou embora. Ah não, vou voltar. Ou seja, ó, vou perder tudo que eu fiz até aqui porque saiu diferente do que eu planejei, não. Eliseu não, Eliseu sabia o que queria. E Eliseu não se tornou ali o eterno auxiliar.
não se tornou um homem só que derramava água para o Elias, que alguém que nos chama a atenção também, que viveu assim, duas pessoas, tanto o José foi um escravo, mas que depois teve uma atitude impecável como um estadista. José, ele nunca, quando ele foi promovido, quando ele saiu daquela prisão e fez a barba, né? Ele ter cortado aquela barba dele ali, aquilo ali, ele tirou todo o ranço de escravo que havia na vida dele. Eu falo assim, um momento, né, que fala que ele saiu, fez a barba, né, tomou um banho e se apresentou ao faraó. Você nunca mais vê nenhuma menção do José retrocedendo na vida, sabe? Um lapso que ele teve do tempo de escravo, uma memória, uma choradeira, uma atitude, uma expressão, uma pequenez. Não, ó, estou saindo. E aí eu invoco aquele movimento, né? Que a semana passada a gente até viu a Bíblia fazendo, né? Você pegar e fazer, fazer uma risca no chão. Isso aqui daqui eu não volto mais. Agora é para frente. Para você aí, né? Você está vendo a direita aqui. Então, essa vida, eu passei o que eu tinha que passar, vivi o que eu tinha que viver, fiquei o tempo que eu tinha que ficar aqui, tive a postura. Deus foi lá e fez assim, né? Depois do final da frase, ponto final. Eu respeito, ponto final de Deus. Então, Eliseu, o que você quer? Eu quero a porção dobrada. O Elias diz, o que você pediu é difícil. Então, você precisa ficar, você precisa ver isso acontecendo. E aí no meio disso nós temos, né, aquela situação daquele comentário que começa a acontecer e o povo falando, onde ele para, onde ele vai, primeiro aqui em Betel, depois Jericó, depois no Rio Jordão, onde eles param o povo, não, você está sabendo, e ele, que é uma coisa que a gente prega muito, não é você falar de uma coisa, não é você falar de algo, é você falar com alguma coisa. A Bíblia não diz fale dos ossos, fale com os ossos. Então, olha a canalização do tempo, da atenção, né, que é o foco da pessoa. Olha a canalização da força, como foi sábia da parte do Eliseu. Aquelas conversas podiam ter sido o calcanhar de Aquiles dele. Porque se ele aceitasse, né, aquilo até meio que já fazendo uma referência indireta a ele, porque aquilo enche o ego, né? Você está sabendo? Você está sabendo? Quem que deve ser, hein? Hein, Eliseu? Quem deve ser? Quem que você acha que vai ficar no lugar dele? Então, vocês sabem, né? Então, né? Tudo indica, né? Não. Peraí. Se eu ficar aqui falando disso, eu não estou ali com quem eu devo estar. O Elias já subiu? Já subiu? Então, eu tenho que ficar com Elias. E essa é uma resposta que eu preciso me dar. Será que eu já não estou cantando vitória? Será que eu já não estou deixando algo me influenciar quando eu ainda tenho um processo para finalizar? Não, você está sabendo tal? Sim, mas não vamos falar disso. Ou seja, isso aí é especulação. O meu foco é o Elias. Ele está vivo?
Ele está aqui. Ah, mas ele vai. Ele vai. Eu não tenho controle do que ele vai, eu tenho controle dele estar aqui. Tem coisa que eu posso perceber antes, eu posso achar, eu posso ouvir, mas eu não tenho controle. Eu tenho controle do que eu tenho, do que eu vejo. Eu tenho controle de quem está perto. Então, cada lugar chegava alguém, você está sabendo? Sim, mas não vamos falar disso. Eu preciso manter meu foco nele. Porque se eu tiro o foco do Elias e eu fico aqui conversando, não é para eu falar sobre o Elias, é para eu estar com Elias. Esse processo na minha vida ainda não terminou. Esse processo na minha vida ainda não encerrou. Mas está perto, tá bom, mas então chega lá. Encerra o processo. Vive tudo que tem que viver. Depois que viver tudo que tem que viver, aí você vai falar do que aconteceu, não fala do que vai acontecer. E foi muito sábia essa atitude dele. Tem gente que perde as coisas antes de recebê-las. Fala para quem não deve, fala daquilo que não é para ser falado, sabe? Ah, porque vai ser assim. Ah, porque ó, já está na minha mão, vai acontecer isso. Não, foca, você tem que manter o foco. E o foco, acima de tudo, espiritual. O Elias falou para ele, ó, o que você está pedindo é difícil. Veja que Deus, ele faz a parte dele e ele avisa, ó, você tem que manter, você tem que estar comigo quando eu for. E aí vem, né, Deus nos dá imagens, né, que são referências que ficam para a vida. Quando eles ainda estão conversando, depois de eles terem passado o Rio Jordão, vem ali um carro de fogo, separa os dois, quer dizer, né, ali já não era algo natural, aquela era uma visão que o Eliseu devia ter, ele devia ver aquilo, participar daquilo, porque depois lá na frente, ele mesmo, né, talvez a última coisa que faltava cumprir, para ele no fim da vida dele também ouvir aquilo, né? Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. E aí, veja, porque aquele carro foi só para aquilo, não teve outro propósito, aquele carro de fogo. Porque foi só para separá-los e o Eliseu ter aquela visão. Ele vê aquilo ainda antes do Elias subir. Aí, num redemoinho, ele sobe. Né? Já não... O carro só separou eles ali, um carro de fogo. E num redemoinho ele sobe. E aí o que fica é a capa dele, que ele pega. E ele tão convicto, quando ele pega aquela capa, ó Senhor, onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? E ele com aquela capa já, na última ação que ele viu do Elias, e as águas se rompem. Que também é uma... Veja que aquilo estava tão vivo dentro dele que ele não foi passivo. Ele não foi aquela pessoa que teve a oportunidade de ver, de viver, de usar. Veja a rapidez desse homem para sair de uma situação, para tirar as roupas, tanto que ele rasgou as vestes, né? Tirar as roupas de servo, daquele servo de um homem, servo, uma posição inferior, e assumir aquilo que ele acreditava. De novo, o Eliseu, no mesmo dia que ele amanheceu, ele acordou, o serviçal, o que deitava água para o Elias, ele terminou o dia como um homem que abriu um rio. Eliseu, ele tinha uma percepção e uma resposta à percepção espiritual que ele tinha, que é algo desejável. E onde isso pode se aplicar na minha
e na sua vida. Às vezes você entende uma palavra, porque cada palavra que a gente recebe é um espírito que é lançado, não é? Uma palavra que é pregada, uma palavra que é falada. Você está ali no recinto, você está no ambiente, você está aí na transmissão. Uma palavra que é pregada é um espírito que é lançado. E a gente precisa ter, em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda nisso. Ter essa rapidez, essa resposta assim tão rápida, ativa e integral como o Eliseu tinha. Que aqui nas duas mudanças da vida dele, ele não deixou terminar o dia sem já fazer tudo o que estava ao alcance dele com o que ele recebeu. Sabe, não foi aquela coisa de que não, agora eu começo, não, agora eu faço, agora eu uso, agora eu ajo, agora eu me posiciono, eu não sou mais o que deita água para o Elias, agora eu sou o possuidor da unção profética sobre Israel. Eu sou o homem que conduz reis agora. Eu tenho poder, agora Deus ouve a minha oração, o que eu falar Ele vai fazer. Sabe, não tem aquele negócio de ficar colocando a ponta do dedão na água para ver se ela está gelada, deixa eu ver se ela está fria. Não, agora sou eu. Não sou mais aquele, não sou mais o escravo como José. Sabe, eu não sei de onde veio ou de onde vem isso. Mas às vezes a gente tem uma certa timidez, para ocupar alguns lugares, algumas situações, para viver algo que Deus já nos deu e que inclusive nós passamos um tempo nos preparando para aquilo. Você vê que na Bíblia, as pessoas que tiveram essa posição, elas não ficaram hesitantes. Elas não ficaram preocupadas com o que vão pensar de mim, o que vão falar de mim, será que vão me ver agora arrogante, orgulhoso, será que vão pensar, não, agora eu sou isso. E a Bíblia mesmo nos fala, viva de acordo com o que vocês viva de acordo com o que vocês já alcançaram. Então, resumindo essa mensagem, eu diria esse versículo. A gente precisa se situar em que momento que está. E ser completamente comprometido com o nosso momento. Se eu sou o empreendedor, eu estou dando o meu melhor, eu estou fazendo, eu estou correndo, eu estou multiplicando os bois de alguém, que aquilo é o meu lucro. Mas eu já vi que findou o meu processo aqui. Não tem mais o que fazer, eu não tenho que esperar alguém, esperar alguma coisa, esperar a mudança do clima, esperar terminar o dia. Espera aí, a capa veio sobre mim, o entendimento veio sobre mim. Eu já vou me desfazer de pessoas, de coisas. Eu vou mudar de lugar porque eu já entendi isso. Agora, eu tenho o meu momento de servir. Eu saí de lá, eu era isso, eu estava em tal contexto. Eu tinha, eu fazia. Tá bom. Tem alguns capítulos dedicados ao ministério de Eliseu. Não há uma menção. Uma menção. E olha que o Eliseu viveu momentos dificílimos em termos materiais. Que não era o momento dele, era o momento de crises de Israel por conta de desobediência, a qual o Senhor submeteu o povo dele por conta disso. Você não vê uma menção de Eliseu, que é algo
que o Senhor condenou, né, no Egito. Condenou no deserto. O povo, Deus abomina isso. Veja que isso tem vários pontos na Bíblia. Sabe, a pessoa está vivendo aqui algo, eu estou aqui, mas a minha cabeça está lá. Eu estou nesse tempo, eu estou em agosto de 2025, agosto de Deus. Mas eu estou com a cabeça lá aqui, né, dá um trocadilho, né? Aqui o maio seria, né? Pode ser, né? Então, eu estou no agosto, mas pode ser, não. Então, não, peraí, eu estou aqui. Você não vê uma mais assim, eu tinha, até para eu vir, quando eu vim eu fiz um churrasco, né, alimentei um monte de gente. Eu estou aqui. Eu vivo aqui. Minha cabeça está aqui, meu corpo está aqui, meu propósito está aqui, minhas mãos estão aqui, minha mente está aqui. O Eliseu não tem menção dele, do passado, dos pais, da condição financeira, do Safate lá, o pai dele, do lugar onde ele vivia. Não. É aqui, acabou. Para o bem e para o mal. Porque quando ele estava passando necessidade, ele não lembrou da época que ele estava na fartura. Mas quando também ele saiu de ser servo e se tornou o Senhor, ele também não tinha momentos e lapsos ali de voltar a ter atitude reduzida. Que é o que a gente precisa incorporar. Nosso corpo tem que acompanhar o espírito que Deus está nos dando. Tem gente que está no momento de servir, de apoiar, de passar por um período necessário, talvez você não entenda para quê, por que é necessário. Mas Deus sabe, se Deus está conduzindo, deixa que Ele conduz, que Ele sabe bem. O Eliseu passou por esse período, como eu já disse, Neemias passou por esse período, José passou por esse período, e todos passaram bem. Então, esse é meu período, você pode falar, esse é meu período, passa bem por ele. Cumpre cada parte, faz cada coisa, tenha cada atitude, se submeta, aceita o que vem de Deus, igual o Jó falou para a mulher dele. Essa é uma expressão até que a gente usa pouco, né? Porque a gente às vezes teme que aquela pessoa que já tem uma tendência à autocomiseração, ela viva disso, e ela não entenda que é um momento, quando Jó falou, né? Eu aceitei o bem de Deus, agora não vou aceitar o mal? Porque Deus tem momentos para a vida de algumas pessoas que não são agradáveis, nada agradáveis. São momentos super difíceis. Não tem como Jó, e não teve nada que aconteceu com Jó que Deus não estava ali, acompanhando, vendo. Tanto que quem pôs limites foi Deus. Então tem esses momentos. Mas eu queria que fosse só maravilhas. Quem não queria? O Jó também queria. O Jó temia algumas coisas, mas ele não queria aquilo. Está entendendo? Temer é uma coisa, querer é outra. E nós não vamos viver de querer. O Eliseu sempre quis, depois dele passar a saber o que era unção, depois daquela experiência com aquela capa do Elias, aquilo passou a ocupar o sonho da vida dele. Ele queria, mas ele passou o período até o carro de fogo passar e ficar aquela visão, aquela referência visual para ele, que depois ele se tornou aquilo também no fim da vida dele. Tu és como os carros e os cavaleiros de Israel, ele ouviu de Joás. Então, um momento, ontem eu comecei ainda falando, um momento é um momento. Mas a gente precisa dar ao momento aquilo que o momento que Deus nos proporciona, Ele requer. E de ser cheio. Se é o servo, você vai ser o servo cheio, o servo bom e fiel. Se é o momento de você assumir um lugar agora,
também agora rasga, igual fez o Eliseu. Rasga as vestes. Opa, agora esse aqui ele vai morrer junto com o momento que morreu de Elias. Agora eu estou me vestindo, eu estou incorporando, a palavra é bem essa, eu estou incorporando esse espírito que Deus lança sobre mim agora. Eu bebo da unção que Deus derrama sobre mim agora, para fazer o que eu tenho que fazer agora. Se é lugar isso, se é uma postura, se é o trato com pessoas, se é a visão que você vai ter de algo, se é a tua resposta a algo que está acontecendo. Pega o exemplo do Eliseu. Faça como Eliseu. E você vai ter os resultados. Quando você é cheio em algo, quando você é integral em algo, quando você é íntegro em algo, diferente de como foi o Terá, sempre parcial, sempre coisas, várias coisas definiam a vida dele. Não era Deus, não era o Espírito do Senhor, não era a palavra do Senhor que definia a vida do Terá. Então, ora era perda do filho, ora era lucro que eu vou obter agora neste lugar vendendo ídolos, ora era preguiça, não, aqui tá menos ruim do que eu sei que está em outros lugares, vou ficar aqui porque me parece seguro. Não. O Eliseu foi definido pela unção. Depois que ele passou a saber o que era unção, ele tinha uma direção de Deus, a unção definia a vida dele. Cada um de nós que está aqui, que está recebendo essa mensagem, nós temos acesso à mesma unção que o Eliseu tinha e também devemos fazer com que a nossa vida seja conduzida, definida pela unção. E não por quaisquer coisas que aconteçam e vão continuar acontecendo ao nosso redor, acontecendo no dia a dia, chegando via notícias, pessoas com humores, com atitudes boas e ruins ao nosso lado. Às vezes o cônjuge, o pai, o filho, o irmão, o amigo, ao teu subordinado, teu líder, coisas acontecem. Mas se eu tenho a unção de Deus, eu tenho acesso à palavra, porque a unção vem pela palavra. Cada palavra é um espírito, é uma unção lançada sobre a minha vida, sobre a sua vida. E é disso, é de acordo com isso, que nós devemos viver. Como nós vemos aqui, o exemplo claro, com detalhes e com o poder de Eliseu. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Pegue o seu propósito. A Bíblia fala numa outra passagem que é o reino dividido, né? Cada pessoa é um reino. Você vive um reino. Você está num reino. Ou você está no reino de Deus, você está vivendo, sendo regido por esse reino, e é isso que te move. É igual eu via duas pessoas conversando esses dias aqui, né? E uma falava, não, porque tem que fazer assim, tem que trabalhar assim, tem que aproveitar isso, tem que entrar nisso, porque isso funciona, isso dá certo. E a outra ouviu, parecia até programa de humor, né? E a outra deixou a outra falar tudo, e a outra falou assim, tem que ser a bênção de Deus. Se não for a bênção de Deus, nada disso vai funcionar. Quer dizer, se Deus não me abençoar no que eu fizer, eu posso ter planos, eu posso pegar uma linha que muita gente fala. E é verdade, depois a pessoa ainda concluiu, falou assim, olha, eu já vi tanta gente aqui que fez isso, aquilo outro. Onde está? Se você não coloca Deus em primeiro lugar e Deus não te abençoar em algo, olha,
você pode ser cheio em algo, numa coisa física. A partir do momento, você vai falar, mas tem ímpio aí que se compromete, se dedica e tem sucesso. Tem. Mas a partir do momento que uma pessoa conhece a palavra de Deus, a vida dela não é mais a mesma. O sucesso que ela teria em áreas da vida dela, só no esforço, ela não vai ter mais. Isso é uma coisa que a gente comprova a cada mês, pelo menos. E aqui nessa ideia de imigração, a gente vê ainda mais. Não, eu vou fazer porque é isso, porque isso aqui é assim. Vem, faz. Mas se a pessoa tem a palavra e a palavra não prevalece na vida dela, ela faz, mas não tem o mesmo resultado. Ela não vive, ela não desfruta. Eliseu acreditou. Como é que a gente sabe? Olha o jeito que ele agiu. Como é que você prova que acredita? Olha como você está agindo. Está cheio. Em cada área da sua vida. Você está sendo o homem, a mulher que você deve ser. Você está sendo o marido que você deve ser. O que você recebeu, você está fazendo? Você está sendo o pai que você deve ser? Você está sendo o servo que você deve ser? No tempo que você deve ser servo? Não, agora Deus acabou de me promover, o que Ele falou, o que eu esperei, o que eu lutei. Agora veio para mim, eu recebi a promoção. O Elias subiu e eu peguei a capa dele. Você está agora com essa mentalidade? Você tem agora essa visão de vida? Se não tem, se alinha com Deus. Com seus olhos fechados e as mãos no coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, o que eu peço ao Senhor aqui, meu Deus, para cada um de nós, é que o Senhor nos ajude no alinhamento. Que se está faltando alguma parte, meu Deus, porque se não está cheia a nossa atitude, se as nossas ações, se as nossas respostas, se a nossa caminhada não está sendo com passos firmes, e não porque nós acreditamos que a terra é firme, mas acreditamos que o lugar que o Senhor nos colocou é certo. Se as nossas obras não são com toda a nossa força, se a nossa visão não é fixa no horizonte, olhando sempre para a mesma direção, é porque não estamos inteiros. É porque estamos divididos. É porque não estamos acreditando que é o que o Senhor tem para nós. Mas ainda estamos tentando olhar para outra coisa, garantir um plano B se o A não der certo, dar um jeito. Não, Senhor, eu oro para que caia por terra agora. Cada alternativa que foi feita, cada segunda opção, cada, meu Deus, ponto de distração que está roubando a energia, que está roubando, meu Deus, e desviando o foco, que está dividindo essa pessoa, que está enfraquecendo, porque quando ela tira a força de algo, ela perde força. Ela fica mais fraca, ela não faz o que deve fazer. E eu peço a ajuda do Espírito Santo do Senhor, para que cada um faça como Eliseu, se volte inteiramente para o Senhor e o propósito que o Senhor chamou, para o lugar que o Senhor chamou, para a postura que o Senhor chamou, para a atitude que o Senhor, meu Pai, colocou, porque tudo isso envolve a nossa vida. O Senhor em primeiro lugar, que é a tua palavra, o que a palavra está dizendo, o que o Senhor está falando, qual atitude, qual obediência, em que parte, Senhor, o Senhor está esperando respostas. Tem aqueles que o Senhor está esperando resposta contundente, presença. Tem aqueles que o Senhor está esperando palavras, porque elas não são ditas, elas não são declaradas.
Tem aqueles que o Senhor está esperando. Quebrantamento, dependência, humilhação, mas uma verdadeira humilhação. Não aquela que me agrada, aquela que parece bem, aquela que até uma ou um grupo de pessoas que não tem compromisso com a verdade disse, olha, mas a verdadeira humilhação, que aquela que eu ainda não passei, que o Senhor exige, dadas situações, perdas, obras, desobediências, de alguns o Senhor requer atitudes materiais, o Senhor espera a liberalidade que nunca houve, um mover material, de ações, de atitudes, de passos, de literalmente entregas que não foram feitas. O Isaac no altar do sacrifício, que o Senhor falou, que essa pessoa ouviu, mas ela nunca foi, ela nunca saiu. Ela não fez igual a Abraão, e menos ainda como Eliseu, no mesmo dia. Algumas nem foi na próxima manhã, quando se levantou, menos ainda no mesmo dia. Quantas que vem estendendo? Algo que o Senhor já falou, já deixou claro, confirmou no coração, usou a palavra para falar, mas ainda hesitam. Não, não é agora, não é nesse momento. Eu não estou no meu melhor momento, e o Senhor sempre nos pega, o Senhor sempre fala conosco no melhor momento para aquilo. Mas a nossa visão às vezes não está alinhada do Senhor. Eu peço agora, Senhor, que o Teu Espírito ajude cada pessoa a alinhar a visão dela à Tua visão, Senhor. Porque o Senhor não vai alinhar a visão do Senhor à minha. O Senhor não vai alinhar a visão do Senhor à nossa. Mas somos nós quem devemos, como fez o Eliseu, alinhar a visão, alinhar a nossa atitude, estender, meu Pai, a nossa resposta àquilo que o Senhor fala. E eu peço unção para isso, mas eu peço que pessoas sejam tocadas, despertadas, que algumas sejam libertas para isso, e que estejam livres agora, para agirem, para fazerem, para se moverem, e então, meu Deus, verem também a Tua glória. Que essa palavra, meu Deus, esteja nos preparando para que ainda hoje venhamos dar resposta, a resposta que o Senhor espera e requer de nós. Que assim o Senhor se agrade de nós e que nos abençoe. Eu oro por cada propósito aqui, meu Deus, por cada pessoa que está no propósito da restauração. E eu peço que tanto haja curas, libertações, levantes, meu Deus, de pessoas que estavam acomodadas, paradas, adormecidas, passivas, que como Neemias se levantem, meu Pai, passem a reconstruírem, a refazerem, meu Pai, a reformarem, a levantarem muros, estruturas, meu Pai, a encorajarem pessoas, porque elas foram, meu Pai, imbuídas desse espírito de visão, de sabedoria, de coragem, de força, meu Pai, de resiliência, de continuidade. E eu declaro que isso mova cada uma delas, que elas movam suas famílias, seus cônjuges, seus filhos, seus amigos, seus liderados e até seus líderes. Que o Senhor leve pessoas, meu Deus, a serem os Neemias de hoje, os Neemias nessa casa, os Neemias, meu Deus, nessa igreja, os Neemias nessa empresa, os Neemias, meu Pai, nesse bairro, nesse condomínio. Levanta, meu Deus, e sustenta Neemias. Que cada um de nós seja um Neemias, que faça, que realize, que reconstrua, que viva, meu Pai, coisas que nós não vivemos durante uma vida, e que venhamos levar pessoas a viverem coisas que elas não viveram em uma vida. Eu tomo posse de milagres,
que aquilo que não dá para um homem, não dá para nós, que o Senhor faça, que o Senhor realize, que o Senhor cure enfermidades, que o Senhor abra portas onde só há paredes, que o Senhor derrame uma unção, meu Deus, de sabedoria, que seja descomunal, que seja, meu Deus, superior a tudo que essa pessoa já viu, que o Senhor coloque coisas grandes e firmes nas mãos dela, que o Senhor, meu Pai, troque e tire os corações de pedra dos familiares dela e coloca corações novos, corações de carne, e transforma essas famílias, restaura casamentos, traz, meu Pai, faz o coração dos filhos se voltarem para os pais e o coração dos pais se voltarem para os filhos. Eu declaro restaurações acontecendo hoje, que seja mais um dia de milagres, mais um dia, meu Pai, de vitórias, mais um dia, meu Deus, de reconstruções, mais um dia, meu Deus, de restaurações. Eu concordo com cada pessoa que ora, que clama, que declara, que chama a existência, que profetiza. Eu concordo com cada uma, meu Pai, que estende as mãos e que abençoa, que não está falando de algo, mas fala com algo, porque crê no poder da palavra do Senhor. Eu concordo, meu Deus, eu ligo cada oração, eu ligo cada restauração aqui na terra, para que cada uma seja ligada nos céus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.